O Paulo, mas aí que tá, né? É uma questão que eu acho bastante interessante. Por exemplo, a gente estava comparando, eu estava vendo esses dias uma entrevista da Juliana Furno, lá no Opera Mundi com o Breno Altman, né? E ela deu uma entrevista bastante interessante, o Breno colocou na tela alguns dados aí, por exemplo, eu já tinha comparado aqui no Arte da Guerra também, do comércio entre Estados Unidos e China. O comércio com os Estados Unidos é 3% do PIB chinês e o comércio dos Estados Unidos com China é menos de 0,5%. Mas aí, você acha que, assim, em termos que a pancada vai ser grande na China? Você acha que vai abalar a economia chinesa? É uma pancada importante, né? Porque o mercado americano, embora tenha uma participação declinante nas exportações totais da China, é um mercado ainda muito importante, né? E também a China é um mercado significativo para os Estados Unidos. E o que vai acontecer com essa guerra econômica, essa guerra tarifária, é que o comércio bilateral Estados Unidos e China vai, não digo desaparecer, mas vai cair muito. E são as duas maiores economias do mundo, né? A China é maior, a segunda maior são os Estados Unidos. A China é o maior parceiro comercial do mundo, o maior responsável por fluxos comerciais do mundo. Os Estados Unidos, se não me falha a memória, é o segundo. Então nós temos ainda um duelo de gigantes, né? E agora eu vou lhe dizer o seguinte, pelo que eu conheço da China, a China estava se preparando já para um cenário de dificuldades crescentes com os Estados Unidos. Acho que todo mundo, inclusive os chineses, deve ter se surpreendido com o radicalismo do governo Trump nessas primeiras semanas, nesse primeiro mês. Já tem quanto tempo que ele está aí? Acho que vai fazer 2 meses, parece. 3 meses, ele vai completar os 100 dias, acho que dia 30 agora, os míticos 100 dias de governo, né? 100 dias de desastre, né? Até já parecia mais tempo, né? Tanta coisa aconteceu. Então você veja que os chineses, eu acho que como todos foram surpreendidos pelo radicalismo americano, do Trump, mas os chineses estão percebendo já há vários anos que existe um consenso bipartidário nos Estados Unidos. Democratas e republicanos apoiam a chamada contenção da China, né? Então os chineses estavam sofrendo já uma guerra econômica, uma guerra tecnológica, já no governo Biden, né? No primeiro governo Trump. Na verdade, a relação com a China começa a deteriorar já no governo Obama, se não me falha a memória, já no segundo mandato do Obama, né? Então os chineses estão enfrentando um desafio há muito tempo e eles não queriam, tenho certeza, isso eu digo com maior segurança, os chineses não queriam essa confrontação. Eles preferiam continuar num diálogo diplomático, acertando as diferenças. Eu me lembro tão bem, sabe, comandante, nos meus inúmeros contatos com o governo chinês ao longo de 10 anos, né, a impressão que eles me passavam, e era uma impressão desagradável para um brasileiro, é que a grande preferência deles não era BRICS, e sim chegar a um entendimento com os Estados Unidos, um G2, entende? Então os americanos é que recusaram a oferta de uma relação pacífica e negociada com a China, né? Os americanos entendem a China como uma ameaça. É a primeira vez que os americanos enfrentam um rival dessa magnitude desde a Segunda Guerra Mundial. E antes a União Soviética era um rival militar, mas não econômico. Depois veio o Japão, um rival econômico, mas não militar. Agora você tem na China um rival econômico e militar ao mesmo tempo. E os americanos não aceitam ficar numa segunda posição e temem o que pode acontecer com essa ascensão da China. Então nós estamos aí diante de uma decadência americana acelerada agora com o governo Trump, né? E é um pouco como nas tragédias gregas, viu? O protagonista, para escapar do próprio destino, acaba agindo de maneira a apressar a sua realização, não é? Então você veja os americanos com essa política econômica impensada, amadorística até eu diria, estão consolidando uma tendência, né? E é difícil dizer o que vai acontecer. A China vai sofrer, claro, os Estados Unidos também. O próprio Xi Jinping disse publicamente: ninguém ganha com uma guerra comercial, ninguém ganha com uma guerra econômica. Então eles sabem que vão pagar um preço, mas eles vão redirecionar o comércio, buscar outros mercados, reduzir a sua independência. Eles estão agindo forte, hein? Boicotando empresas americanas, cortando a exportação de minerais críticos,
estão atuando de maneira firme, dizendo assim, vocês estão querendo nos atacar, então repare como nós vamos agir. Então nós temos uma confrontação em que eu entendo perfeitamente a posição chinesa. A China não é inocente, ninguém é, mas quem começou essa confrontação foram os Estados Unidos, e não foi o Trump agora, remonta já há mais tempo essa preocupação americana com a ascensão da China.